noite, amada igreja. Boa noite, irmão. Muito bom quando podemos estar juntos na presença do Senhor. Muito bom ver os pequeninos na presença do Senhor. É muito bom orarmos pelos nossos irmãos que não podem estar aqui conosco, mas com certeza em espírito podem completar essa comunhão. Cada mensagem tem uma história, né? Para nós que pregamos sempre, talvez as pessoas que olham acham que a gente senta e vem uma luz e a gente escreve ou põe no papel ou digita, mas na verdade cada mensagem o Senhor prepara de um jeito primeiro nos nossos corações e depois Ele faz com que coloquemos isso no papel para poder transmitir para os irmãos da forma que Deus quer e não como nós queremos. E essa mensagem aqui, ela tem uma história, como todas as outras. Eu estava um dia aqui na igreja, sentado, e Deus começou a falar no meu coração sobre esse texto que eu vou trabalhar com vocês. E foi interessante, porque quando a gente está preparando a mensagem, a gente conversa com Deus. Fala, Senhor, mas o que eu falo aqui? Por que isso? Qual é o sentido daquilo? Né? Porque não é simplesmente falar de teologia aqui em cima. Isso seria muito simples, né? Era só abrir um livro e começar a ler. Mas o Espírito direciona aquilo que a igreja precisa ouvir. E claro, primeiramente o pastor, né? E Deus falou no meu coração. Esse texto aqui ele fala, nós estamos acostumados a tratá-lo para nomear diáconos, né? E eu falei, poxa, mas o que eu vou falar para a igreja sobre diáconos, né? Seria melhor uma reunião com os diáconos. Aí Deus me direcionou no ponto exatamente no qual eu quero falar com os irmãos. E é isso que eu quero tratar com vocês. O tema que eu coloquei, tenha espírito de servo. Eu queria que você gravasse, guardasse isso na sua vida e no seu coração. Tenha espírito de servo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eu vou ler o versículo 1, vou pular o 2 e vou ler o versículo 3, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos 1, vou pular o 2 e depois eu leio o 3, tá bom? E no decorrer da mensagem eu vou explicando. Atos 6, verso 1 e verso 3. Diz assim então a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. Verso 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituam sobre este importante negócio. O sério do que eu quero falar com vocês aqui hoje é a questão de servir, como tem a ver com o tema para vocês, né? Tenham o espírito de servir. E esse texto ele está falando de servir. Que a igreja ela estava crescendo, ela estava se desenvolvendo de uma forma exponencial, mas estava faltando algo. E o que estava faltando, na visão de muitas pessoas, ninguém enxergava. Alguns estavam enxergando e sofrendo com isso. Mas outros, talvez a maioria, não estavam atentando para esse detalhe. E como nós vamos ver aqui no texto, e quando nós vemos Lucas escrevendo, dando a atenção aqui, e os apóstolos principalmente, porque foram eles que estiveram à frente dessa escolha dos diáconos, eles levaram isso como uma prioridade na igreja daquele momento, apesar de toda a onda de crescimento e bênçãos que a igreja estava tendo. E eu queria usar essa questão de servir, essa questão de fazer algo no meio do corpo, no meio dos irmãos, como uma questão central para nós. Eu escrevi uma frase assim para a gente iniciar. Precisamos parar com julgamentos, com grupinhos, com interesses, para poder servir a Deus e viver a comunhão plena do corpo de Cristo. Eles estavam vivendo em comunhão. Estava tendo fruto. Você lê capítulo 1 de Atos, 2, 3, 4. É coisa maravilhosa, irmãos. Quando nós falamos de nossos pastores, todo pastor sonha que aconteça na sua igreja aquilo que está acontecendo em Atos 2, em Atos 4. Agora estava precisando mexer em algo. Algo estava faltando. E ele está direcionando isso justamente para a igreja, para nós. Estava faltando um espírito de servo. E é isso que eu queria trabalhar um pouco com vocês. Existe uma verdade que nós precisamos compreender. É impossível estar dentro da igreja e mesmo assim
está distante do verdadeiro Espírito. Se você faz parte do corpo de Cristo, se você é um escolhido e chamado do Senhor, você tem o Espírito Santo dentro de você. Caso isso não esteja acontecendo, alguma coisa está errada. Podemos cantar juntos, sentar nos mesmos bancos, participar dos mesmos cultos e até trabalhar nos mesmos ministérios, mas ainda assim carregar dentro do coração, exemplos, mágoas, preferências pessoais, julgamentos, fofocas, indiferenças, panelinhas, disputas, orgulho, interesses. Parece tudo bem, mas no fundo do coração pode ter algumas dessas coisas que precisamos tratar. E quando essas coisas entram na igreja, a comunhão começa a morrer, a ser abalada, e o crescimento também. E que bom é, como os apóstolos fizeram aqui, que você pegue isso logo no começo, para que isso não acabe de vez com o corpo de Cristo. Em Atos 6, nos apresenta uma situação muito interessante. A igreja estava crescendo, havia conversões, havia salvação, havia multiplicação, a palavra estava sendo pregada, estava avançando. Mas no meio do crescimento surgiu esse problema. Tinha murmuração. Perceba uma coisa, parecia que estava tudo bem, mas havia um problema acontecendo por dentro, algo intrínseco. E isso nos ensina algo muito importante. Eu só quero contextualizar bem rápido o que estava acontecendo ali, porque os irmãos conhecem muito bem esse texto, então eu vou só pincelar para a gente poder entrar direto nessa questão do servir, tá bom? Por que os apóstolos se preocuparam em eleger líderes? Aqui no caso nós chamamos de diáconos, né? Porque a palavra servir aqui, ela vem da palavra diácono, diaconia, que é servir, pessoas que servem, líderes que servem, que estão à frente, não para ter cargo, mas para servir. Precisamos entender então esse cenário. A igreja de Jerusalém havia crescido de uma forma exponencial. Atos 2 apresenta 3.000 pessoas que foram convertidas e acrescentadas à igreja. Depois, em Atos 4, o número de homens já chega a 5.000 homens. Naquela época se contava os homens. Se você colocar mulheres e crianças, você pode aí dobrar, triplicar tranquilamente esse número. Então, pelo menos 15.000 conversões até Atos 4. Começo. Olha lá, Atos 5, versículo 14. E uma multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. 15.000 pessoas ou mais e crescendo cada vez mais. A igreja estava crescendo, mas crescimento traz responsabilidade. Havia muitos irmãos necessitados, especialmente viúvas. E naquela sociedade, uma viúva frequentemente encontrava-se em situação de grave vulnerabilidade econômica e social. Ela estava sem o homem da casa. E naquela época, essa figura do homem, do líder, do responsável pelo lar era muito importante. Claro que isso não deveria acontecer no meio da igreja, essa discriminação, mas estava acontecendo. Elas estavam sofrendo, era um problema que não dava mais para ficar mascarando, e estava se mascarando, porque senão os apóstolos não precisavam tomar uma decisão dessa. Quando há um problema e que os irmãos resolvem entre os irmãos, às vezes o pastor não toma nem conhecimento, já foi resolvido, está tudo bem. Agora, quando os líderes precisam entrar para resolver, é sinal que o negócio estava grave. Existiam 2 grupos mencionados: os helenistas, os gregos e os hebreus. Para quem não sabe, os helenistas eram judeus que viviam num ambiente de língua grega, da cultura grega. Eram judeus que tinham algum vínculo com Israel, mas que tinham sido criados com a cultura romana, a cultura grega. E tinham os hebreus. Esses estavam ligados diretamente à cultura judaica, tradicional. E surgiu essa reclamação que nós lemos no versículo 1. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, versículo 1. O ponto é que havia uma falha no cuidado diário. Um grupo estava sentindo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas. Tinha um problema. Ele precisava ser resolvido. Observe então a sabedoria dos apóstolos. Eles não disseram, isso não é importante, deixa pra lá, depois eu vejo. Não, eles fizeram isso. Eles também não disseram, cada um que cuide da sua vida, o problema é deles. Não. Também não disseram, é apenas uma discussão boba entre irmãos, deixa pra lá.
Eles reconheceram que havia um problema. Muitas vezes nós temos problemas nas nossas vidas, no meio da nossa igreja, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. E o primeiro passo, que é reconhecer, não acontece. A gente fica tentando mascarar. Às vezes há problema de relacionamento entre marido e esposa, entre filhos e pais. Ah, não, deixa pra lá, depois eu resolvo, é um probleminha. Ah, eu já falei tanto, cansei. Precisa ser resolvido. A primeira faculdade que eu fiz não foi teologia, foi administração. E lá eu aprendi, como um administrador precisa entender, que problema foi feito para ser resolvido e não engavetado. Isso funciona perfeitamente no relacionamento conjugal, por exemplo. Quando você acumula um problema com o teu cônjuge, depois vai vir outro. E vem outro. E se você está acumulando na gaveta, daqui a pouco vai faltar gaveta. E quando você quiser resolver, não vai conseguir mais. Virou uma bola de neve tão grande que a proporção vai sair do seu controle. Reconhecer é necessário. Havia um problema de relacionamento e cuidado dentro da igreja, entre os irmãos. E quando há um problema, dá trabalho mexer. É igual quando você vai curar uma ferida, né? É necessário você limpar, é necessário você colocar o remédio, é necessário você colocar a atadura, tirar, depois colocar de novo, limpar de novo, dói, cansa, vai criar casquinha, vai ficar cicatriz. No meio da igreja não é diferente, mas tem que ser feito. Tem que ser colocado diante de Deus. E aí eles, no versículo 3, escolha, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. A solução é essa. Levante líderes que agora vão cuidar especificamente dessas coisas. O texto fala que os apóstolos precisavam ficar responsáveis por coisas que eram mais elevadas. Não que isso não fosse importante, veja. O texto não está falando isso. O texto está falando que há vários problemas e várias questões para serem tratadas na igreja e havia necessidade de se eleger mais líderes para cuidar disso. E os apóstolos ficavam com uma outra parte. A solução para os problemas de comunhão, para os problemas que acontecem no nosso meio, exigem pessoas com espírito de servo. E é isso que eu quero falar hoje. Por isso que se levantou servos, serviçais, diáconos. Porque se precisasse de um pintor, é só chamar um pintor e ele pintava a parede. Se precisasse de um cozinheiro, é só levantar um irmão que cozinhasse e mandar ele lá para a cozinha, ele ia fazer muito bem. Mas a ocasião aqui, assim como um problema que muitas vezes acontece no nosso meio, ou na nossa família, ou no nosso trabalho, nós que somos de Jesus, para resolver esse problema, precisa ser uma pessoa espiritual, com espírito de servo. Porque teoria tem um monte, meu querido. Se você tiver um problema conjugal, vai lá no YouTube e coloca o seu problema, vai ter um vídeo para cada problema de diversas pessoas que fazem. Agora, problema do crente se resolve de maneira espiritual. Você pode consultar alguém, você pode ler um livro, você pode ter uma teoria, claro, não há problema nenhum. Desde que você ore e tenha esse discernimento diante de Deus, espiritualmente. Precisava, então, resolver esse problema com questões espirituais, com homens e mulheres espirituais, homens e mulheres que têm um espírito de servo. E como nós, como as nossas igrejas, precisamos de pessoas com espírito de servo. O problema, esse é o primeiro item que eu quero tratar com vocês. O problema, quando a comunhão é substituída por grupinhos, é o que estava acontecendo aqui. O grupinho dos helenistas, o grupinho dos judeus, o grupinho dos irmãos, o grupinho disso. Igreja não tem essas coisas, meus irmãos. Se tem, não pode ter. Houve murmuração dos gregos contra os hebreus. Aqui existe uma palavra que precisa chamar nossa atenção. Murmuração. Murmuração é perigosa porque frequentemente começa pequeno. É uma reclamaçãozinha no corredor, é uma mensagenzinha, você viu aquele irmão? Você viu aquela atitude? Começa, ela é sutil. Ninguém pega um megafone e murmura e fala mal de alguém. É uma mensagenzinha. Às vezes pode partir de qualquer lugar. Ela é perigosa. Primeiro é um comentário, depois outro comentário, depois uma pessoa começa a conversar com outra, depois forma-se um grupinho com os mesmos interesses, depois surgem lados, lado A e lado B.
E quando percebemos, a igreja está dividida, cheia de problemas. Quantas igrejas não sofrem com esse problema? Quantos de nós já não sofremos com isso? Em alguma determinada área da nossa vida, o problema nem sempre é doutrinário. Estava tudo bem com eles. A igreja estava crescendo, mas ela não estava crescendo só em qualidade, mas ela estava inchando. Era uma ferida mal cuidada. E precisava ser resolvido. Às vezes o problema é pessoal. E quando o problema é pessoal, ele tem que ser resolvido de forma pessoal. Aliás, a Bíblia nos esclarece isso muito bem, não vai dar para me ler hoje, porque aí precisaria de uma outra pregação. Mas em Mateus capítulo 18, quando você tiver um problema com o seu irmão, você vai falar com o seu irmão. É o primeiro estágio, é a base. Não é para fofocar, não é para comentar com ninguém. Você tem uma opinião que você não tem certeza, você tem algo a falar que você nem sabe, você nem falou com aquele irmão sobre isso, e você vai falar para outra pessoa. Começa. E daqui, e dali, murmura, murmura, e murmura. A Bíblia diz, vai falar com teu irmão, ou se calha. Eu não gosto daquela pessoa, ele falou isso de mim, ela faz aquilo. Eu não vou com a cara dele, já ouvi, a gente escuta às vezes essas coisas. Meu grupo não se mistura com aquele grupo. Nós somos aqui. Eu só converso com quem pensa como eu. Olha que coisa. Já pensou isso? Ignorar o irmão só porque ele não concorda comigo em alguma coisa? Acontece, irmãos. Precisamos tomar cuidado com isso. A igreja não é um clube de pessoas que gostam umas das outras ou dos mesmos interesses. A igreja de Cristo, ela não foi formada para ser um clube. Se você quiser um clube, uma piscina, você quiser ir num lugar para comer uma coisa, tem um monte por aí. A igreja é o corpo de Cristo. E precisa se amar, se respeitar, se cuidar, se preocupar uns com os outros. A igreja, ela precisa transparecer aquilo que Cristo é, porque é o corpo dele. E o corpo, existem diferentes membros. Paulo diz, 1 Coríntios 12:12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim como Cristo também. Imagina se a perna fizesse a mesma função do braço. Para que existiriam os dois? Nem a perna direita e a perna esquerda têm a mesma função. Você sabia que todos nós temos uma perna maior que a outra? Todos nós. Agora, por que eu tenho que achar que na igreja tem que ser todo mundo igual, pense igual eu, fale igual eu, pense igual eu, haja como eu? Não, irmão. E se tem alguma coisa que você acha que está errado e não é bíblico, a Bíblia diz que você tem que falar com o irmão. Não fomos chamados para formar pequenos corpos dentro do corpo de Cristo. É um só corpo. Fomos chamados para viver com Ele, dentro dele, com os irmãos, na presença dele, de forma harmoniosa, amorosa e cuidadosa com todos. Algumas características do que acontece quando ocorre esse tipo de problema. O que estava acontecendo lá? Acepção de pessoas destrói a igreja. Olha o que Tiago fala. Aliás, Tiago é cirúrgico, ele vai nisso. Tiago capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não, isso não. A fé de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Senhor da glória, não pode gerar acepção de pessoas, até porque não vai gerar. Se você está fazendo acepção de pessoas, se está acontecendo acepção de pessoas, se você não sabe o que é acepção de pessoas, é quando eu excluo alguém, eu tiro alguém do meu mapa. Eu finjo que a pessoa não existe. Daqui a pouco eu vou entrar numa palavra mais específica disso. Aí Tiago está falando, isso não é de Deus, isso não pode vir de Deus, isso não acontece. Vem aqui louvar, glorificar, dar o dízimo, ser crente, batizado, quantos anos na igreja, e você faz acepção de pessoas, isso não é de Deus. Não são coisas compatíveis com a palavra. A igreja não pode funcionar pela lógica, quem eu gosto, eu trato bem, quem faz o que eu penso, legal, ele fez cara feia, então, não. Ele não me cumprimentou, então eu vou virar a cara para ele também. Eu acho.
Isso não é evangelho. Será que eu estou certo nos meus julgamentos? Quando vier esse tipo de coisa na nossa cabeça, e às vezes acontece, porque nós somos pecadores. Às vezes a gente vê alguma atitude que a gente não gosta, a gente vê um comportamento do irmão que não é compatível com o nosso, e vem o pensamento. Mas quando vier esse tipo de coisa na nossa cabeça, antes de murmurar, antes de falar, antes de pré-julgar, você pode falar assim, será que eu estou certo nesse meu julgamento? Interiorizar isso. Trazer para você, não colocar para fora. Porque aquele negócio que você escuta da psicologia do mundo, que você tem que desabafar, que você tem que desbravar, depende. Porque se for para machucar o irmão, se for para causar divisão na igreja, se for para trazer problema, não, irmão. A gente tem que entender que a psicologia nos ajuda, mas a Bíblia está acima disso. Então tem coisas que são proveitosas como tudo na vida, tem coisas que não. O evangelho não é isso. Será que eu estou julgando isso da forma certa? Será que não sou eu que estou errado? Vou tentar me colocar no lugar. Muitas vezes acontece de nós estarmos errados. Por que não? Alguém aqui é o dono da verdade? Eu não sou. Existe a possibilidade de estarmos errados quando julgamos. Jesus não morreu apenas por aqueles que nos agradam. Jesus morreu pelo pecador. Não, Jesus nos chamou para amar pessoas diferentes de nós. Porque nós somos diferentes. Uma outra característica de problemas, nesse sentido, que estava acontecendo murmuração, fofoca. E fofoca não é um pecado pequeno não, hein? Tem algumas pessoas que tratam fofoca como uma coisa sutil. Deixa falar. Não. É um veneno, irmãos. Precisamos falar sobre isso com clareza. Existem pessoas que jamais brigaram fisicamente, que nunca entraram em conflito verbal, mas que destroem a reputação dos outros com palavras, com murmuração, com fofoca. A Bíblia diz, Provérbios 11, versículo 3, o que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Outro, Levíticos 19, 16, não andarás com mexeriqueiro entre o povo. É um princípio que está lá desde o antigo. Mexeriqueiro, fofoqueiro, que traz murmuração. De problema, meus irmãos, já temos um monte. Se eu pedir para cada um de vocês aqui listar os problemas, então não é dessa forma que nós resolvemos. Se você está precisando de ajuda, você pede ajuda para a pessoa certa. Se você viu algo errado, olha a Deus primeiro. E se o problema é com o irmão, vai falar com o irmão. Não senta numa mesa, num evento da igreja e começa a seguir aquilo lá, aquilo ali. Não faça isso. Não faça isso. Porque a possibilidade de você estar errado é muito grande. Irmãos, cuidado com aquilo que você fala depois do culto. Comenta no WhatsApp. Cuidado com aquilo que você conta para alguém dizendo, não conta para ninguém, hein, mas você viu? Muitas vezes essa frase é a porta de entrada da destruição da reputação de alguém, da vida de alguém. A Bíblia diz no capítulo 5 lá de Mateus, a partir que ele começa as bem-aventuranças, logo depois ele fala, bem-aventurados sois quando mentindo falarem mal de vós. Quando alguém fala mal da gente, nós já somos bem-aventurados. Mas ai daquele que falou, viu? Porque ainda que seja uma coisa grave e verdadeira, você tem que falar com o irmão. Não virar chat de conversa entre irmãos sobre isso. A única maneira bíblica que nós temos de falar sobre o problema é para que sirva de exemplo, de forma sábia, sem machucar e nem magoar ninguém. Porque quem julga é o Senhor, não nós. Aliás, exatamente a próxima característica do problema. O julgamento. O julgamento destrói a comunhão. Mateus capítulo 7, versículo 11, texto clássico. Não julgueis para não ser julgados. O próprio Senhor Jesus falando aqui. Isso não significa que a igreja vai ser nécia, que ela não deva discernir o que é certo e errado. Claro que não é isso. Significa que não devemos assumir a posição de juiz soberano sobre a vida de ninguém, de nenhuma pessoa. Não é esse o nosso papel.
O Senhor Jesus fala que nós iremos julgar nações, mas isso é depois. A nossa função aqui é amar, cuidar, perdoar, ter misericórdia, abençoar. Vou chegar lá daqui a pouco. Às vezes conhecemos apenas uma parte da história. Quando eu julgo uma situação ou alguém, muitas vezes eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei toda a história. E eu estou falando daquilo que eu estou falando do que eu acho. E aí entra naquilo que eu já li. Eu acho. Vemos um comportamento e desconhecemos a batalha da pessoa. Vemos uma queda e desconhecemos o processo. Às vezes a gente está vendo o irmão cabisbaixo, o irmão está com dificuldade. Você não sabe o que aquela pessoa passou, meu querido. E a pior coisa que nós temos é dar chute em cachorro machucado, sabe? É bater em alguém, falar mal de alguém que já está sofrendo. Paulo, 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 4, verso 7, a primeira parte, diz assim, ó, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Às vezes eu estou falando daquilo que nem eu pratico. Às vezes eu estou condenando aquilo que eu vou passar. Porque é uma coisa que a gente aprende na vida, não só na palavra, porque a palavra também diz. Eu estava falando até isso com a minha esposa hoje, jamais, nunca diga nunca. Até mesmo das piores coisas, porque pode acontecer conosco. Antes de julgar alguém, lembre-se da graça que Deus teve com você. Esse é um exercício fascinante. Quando a gente lembra de onde nós viemos. E Jesus nos perdoou, nos regenerou, nos libertou, nos transformou e nos salvou. Não merecíamos nada, estávamos no lodo do pecado, estávamos na desgraça desse mundo, atolados, sem qualquer tipo de salvação ou de expectativa. E quem provou da podridão do mundo sabe do que eu estou falando. O mundo não te oferece nada. Ele te oferece bebida, droga, prazeres da carne, mas isso no dia seguinte já acabou. Agora Jesus foi lá e vem aqui, querido, vem aqui, meu amado, vem aqui, vem. Vou cuidar de você agora. Deixa eu mudar isso aqui. Deixa eu torcer isso aqui precisa mexer. Toma salvação. Porque eu te amo. Não porque você merece, mas porque eu te amo. O texto de Atos 6 mostra as viúvas sendo esquecidas. E aqui entra a indiferença, a palavrinha que eu falei que ia falar depois, sobre o problema. Como é ruim quando as pessoas tratam outras com indiferença. Como dói. A indiferença, para quem já passou, sabe o que eu estou falando, dói mais do que uma bufetada na cara. Quando a pessoa passa por você e finge que você não existe. Amados, isso na igreja é inaceitável. Por mais horrenda talvez que seja a sua impressão. Aqui existe uma palavra muito forte que é usada ali para as viúvas. Elas estavam sendo desprezadas. Estavam tratando elas com indiferença. Meu marido morreu, se vira. Tem problema físico, não tem um filho, um marido para te ajudar, o problema é seu. Vamos comer primeiro, deixa elas para depois. Se sobrar, elas comem as migalhas. É isso que estava acontecendo. A igreja precisa tomar cuidado para não reproduzir aquilo que o mundo faz. Pastor, isso é um absurdo. Uma igreja nunca deve fazer isso, mas eles estavam fazendo. E era uma igreja que estava crescendo, que a palavra estava sendo pregada, que o evangelho estava proliferando de uma forma como nunca antes. Está escrito aqui. Acontece, irmãos. Às vezes nós temos uma mesa linda, às vezes está tudo parecendo bem, mas tem pessoas sofrendo, sendo humilhadas, e isso não está sendo assistido. Nós temos que prestar atenção nessas coisas. E isso parte de cada um de nós. O mundo diz, ela não me agrada mesmo, eu vou evitar. Mas Cristo fala assim, o que eu posso fazer por ela? O que a Bíblia diz? Que nós temos que ser imitadores de Cristo. Jesus não fala isso para ninguém, porque se ele falasse isso, eu vou evitar, ela não me agrada, nenhum de nós teremos sido salvos. Ninguém.
Porque nenhum de nós tem capacidade de agradar a Deus. Veja, para agradar a Deus nós precisamos do Espírito dele. E por que nós achamos que podemos fazer isso com o irmão? Jesus fala, o que eu posso fazer por você? O que eu posso te ajudar? Esse é o espírito de servo, o tema. Espírito de servo. O que eu posso fazer por você? Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atenda cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Meu irmão superior, eu preciso disso agora, mas tem alguém precisando mais. Eu preciso quebrar isso dentro de mim e preciso resolver. Eu preciso parar de achar e eu preciso fazer. Esse texto confronta diretamente o nosso egoísmo. Porque o espírito de servo, ele pergunta, como eu posso ajudar? Estou vendo uma coisa errada, às vezes desprezível, aos meus olhos. Às vezes a pessoa que está fazendo, ela nem percebe. Mas em vez de eu julgar como desprezível, como eu estou enxergando, eu vou falar, como eu posso ajudar? É o que Jesus faz. O espírito egoísta, ele diz, eu não estou nem aí para ele, ele quer ficar assim, morre assim. Mas esse não é o espírito de Deus. E agora, o problema foi colocado aqui para a igreja de Atos. Havia uma clara acepção de pessoas, as viúvas estavam sendo desprezadas. Uma igreja pequena assim, uma igreja com 15 mil conversões, pelo menos, tinham pessoas sendo desprezadas. E qual a solução, então? Detectar o problema é a primeira coisa. Reconhecer. Porque se nós nem reconhecemos os nossos problemas, eu não vou ter como ter solução. Qual é a solução? Versículo 3. Agora chegamos ao coração da mensagem. Os apóstolos dizem, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olha essas características. Eu vou tratar isso como 3 qualificações que nós precisamos ter. Eles não estão elegendo pastores aqui. Eles estão elegendo irmãos para trabalhar. Diáconos. Todos nós precisamos exercer diaconia. O cargo diácono da igreja é uma outra questão. Aí Timóteo vai trabalhar especificamente as qualificações de um diácono. Mas quando a gente fala de diaconia, de serviço, serve para todos nós, irmãos. Ele não falou, escolha os mais legais. Ele não falou, escolha os que pensam como nós. Os apóstolos não se reuniram, os 12, vamos escolher só aqueles que pensam. Não falaram isso. Escolham os que nós temos afinidade. Você tem um discípulo, Pedro? Você tem um discípulo, João? Esse daí vai ser o diácono. Não falaram isso. Não é os que nós temos mais afinidade. Não escolham os que estão sorrindo, parece tudo bem. Também não. Escolham os que falam só o que nós gostamos de escutar. Escolham aqueles que nos bajulam, aqueles que estão sempre, parabéns, que lindo. Não também. Não. Eles estabeleceram 3 qualificações. A primeira, boa reputação. E aí, tome isso como eu tomei para mim, tome para você. Ao começar em nós. Qualificações que um servo, que alguém que tem espírito de servo precisa ter. Qualificações. Primeira, boa reputação. 7 varões de boa reputação. Reputação pode ser traduzido também como testemunho. Reputação é aquilo que as pessoas de caráter, que são de caráter, e não que achamos ou supomos. É aquilo que a pessoa é. Se eu não conheço a pessoa, então não posso supor nada. E para mim conhecer bem uma pessoa, tem que caminhar algumas léguas com ela. O servo de Deus precisa ser alguém confiável. Não pode ser uma pessoa dentro da igreja ou fora da igreja. Ela é uma pessoa quando está no culto, e lá fora é outro. Aqui tudo maravilhoso, e lá... Não é isso. Não pode ser. Não pode ser de amor no culto e viver espalhando ódio durante a semana. Contenda, brigas. Não pode pregar perdão e alimentar ressentimento. Ai, que lindo, que maravilhoso. Ai, vocês são lindos. Mas é um coração tá cheio de ressentimento. Não pode ser isso. Não adianta falar eu te amo, eu canto eu te amo, se a gente não viver isso.
E aí destrói bom pelas costas. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Nós podemos enganar ao nosso próximo, nós podemos enganar nosso irmão, nós podemos enganar até o nosso cônjuge, nós podemos enganar até nós mesmos. Mas a Deus, é impossível. Impossível. A pergunta é: que tipo de reputação estamos construindo? Honestidade? Humildade? Fidelidade? Serviço? Fofoca? Briga? Orgulho? Divisão? O servo precisa ter boa reputação. Ele precisa ter um espírito de servir. Não significa ser perfeito. Por favor, irmão, não estou falando isso. Ninguém é perfeito. Significa ser alguém cujo caráter demonstra que pertence a Cristo. Também não é só aparência. É verdade. Primeira qualificação que nós precisamos ter é boa reputação. A segunda qualificação é ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é ficar feliz, cantar, pular, não é isso. Isso é uma expressão que outras pessoas têm mais, outras têm menos. Pode ter um irmão que está quietinho ali, mas ele está louvando a Deus tão ou mais do que alguém que está pulando. Quem conhece o coração das pessoas é Deus, e não nós. Não temos a incumbência de julgar ninguém. Uma vez, eu estava num congresso de pastores, e quem deu a palestra foi o pastor Irlande, muito conhecido no nosso meio, um grande expoente, um homem de Deus. E estava cantando os louvores, um louvor muito conhecido, e ele estava parado. Ele mal mexia a boca. Isso ele falando, tá? Ele contou esse testemunho. E aí o irmão, no final, depois, não sei se foi um pastor ou um irmão, chegou para ele e falou: pastor, por que a igreja de estava louvando e o senhor estava lá parado? Ele perguntou para o irmão: quem disse que eu não estava louvando a Deus? Para louvar a Deus eu preciso pular, eu preciso esbravejar? Eu estava louvando no meu coração, meu irmão. Eu só não louvo do jeito que você louva. E tá tudo bem, você louva do seu jeito, eu louvo do meu. E todo mundo louva a Deus. Julgamento. Ser cheio do Espírito. Não é só demonstrar em aparência. Porque isso aí qualquer um pode maquiar. Aqui está a diferença. A igreja precisa de pessoas espirituais. E ser espirituais não é ficar pulando. Ser espiritual é ser cheio do Espírito, viver pelo Espírito, amar pelo Espírito, cuidar pelo Espírito. E muitas vezes, ser dessa forma, traz contrição. Jesus não ficou o tempo todo pulando. Aliás, a Bíblia nem fala que ele ficou pulando. Tinha horas que ele se recolhia para chorar. Tinha horas que ele falava: fiquem vocês aí, eu quero falar com o Pai sozinho. Então Jesus nessa hora não estava com o Espírito Santo? Não. É só um jeito, é característica. Que bom que tem pessoas alegres, que pulam, que cantam. Louvado seja Deus por isso. Mas isso não quer dizer que quem não faz não é de Deus, não tem o Espírito, muito pelo contrário, às vezes. Às vezes nós podemos saber organizar uma igreja e não saber amar o irmão. Eu posso ter um talento e não ter caráter. Eu posso ter inteligência e não ter sabedoria. Eu posso conhecer técnicas de liderança, porque isso se aprende em cursos. E não conheço a humildade de Cristo, o caráter de Cristo. O trabalho de Deus não pode ser realizado apenas com capacidades humanas. 3 passos para isso. 4 passos para aquilo. Forma assim é dessa forma. A Bíblia tem que ser observada. O que a palavra de Deus diz? Precisamos do Espírito Santo. Paulo escreve, Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Do Espírito, não é de aparência, do Espírito. Observe o que Paulo não diz: tem um pouco, mas é muito Espírito, muita. Quanto mais melhor. Enchei-vos. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo começa a demonstrar o caráter de Cristo na vida dela. Gálatas 5, 22. Estudamos aqui de manhã. Maravilhoso foi o fruto do Espírito, irmãos.
uma pessoa que é cheia do Espírito, uma pessoa que tem a virtude de serva, ela tem o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Olhe para a lista. Tem fofoca? Não. Orgulho? Não. Panelinha? Não. Vingança? Não. Onde está a acepção de pessoas? Também não tem. Amor, paz, bondade, mansidão, domínio próprio. Características intrínsecas que florescem, às vezes de formas diferentes entre irmãos, mas precisa florescer. Por isso uma pergunta, ela precisa ser feita para nós mesmos. Estamos tentando resolver problemas espirituais usando apenas ferramentas humanas? É só o que eu acho ou o que a Bíblia diz? A igreja precisa de organização, mas antes da organização, precisa de consagração. Consagrar. Entregar. E a terceira e última qualificação, sabedoria, não é conhecimento, sabedoria. Atos 6. Os homens que foram escolhidos, versículo 3, precisam ser sábios. Sabedoria não é simplesmente conhecer. Uma pessoa pode conhecer muito a Bíblia e ainda assim não ter mudança de vida. Pode conhecer a doutrina e não saber pedir perdão. Pode conhecer versículos e não saber controlar a língua. Pode saber dirigir e liderar ministérios e não saber amar verdadeiramente o irmão. A sabedoria bíblica, ela aparece na maneira como tratamos as pessoas, como realmente cuidamos, como realmente nos preocupamos, não do que o outro acha, mas do que eu faço. E você não está do lado 24 horas de ninguém para saber tudo que ele faz. Ou ela. Tiago, olha Tiago de novo, né? Capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem lá do alto, primeiramente, é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Veja algumas características dessa sabedoria. Pacífica, moderada, tratável, cheia do Espírito, sem parcialidade, sem hipocrisia. Isso é exatamente o que a igreja precisava em Atos 6. Expor o problema, colocar diante de Deus o problema. Volto a dizer, uma igreja que crescia, uma igreja que era exemplo, uma igreja que era o sonho de qualquer pastor. Precisava disso, tinha esse problema. O problema era no relacionamento. E para resolver o problema de relacionamento, precisamos de pessoas com sabedoria. Não dá para ser alguém que não tem experiência, não dá para ser alguém nécio. Tem que ter alguém espiritual. Tem que ter alguém com espírito de servo. O servo não diz, ele não me agrada, então deixa para lá. O servo pergunta, como eu posso servir? Como Jesus faria? Jesus nos deu o maior exemplo. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele é o grande exemplo, o nosso mestre, o nosso Senhor. Jesus tinha todo o direito de ser servido. Ele é o único que tinha. Ele é o único. Ele era o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Deus da Glória, o Criador de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Fiat principal de tudo. Foi dele que foi criada todas as coisas e tudo que existe foi através dele, diz João. Ele podia requisitar o ser louvado, o ser servido, mas mesmo assim ele foi servo. Ele teve o espírito de servo. Ele serviu. O rei lavou os pés, tocou leprosos, o Salvador recebeu pecadores, sentou-se com pessoas rejeitadas. Olha, eu não quero falar com o irmão, não quero saber desse irmão, mas ele sentava com pecadores publicanos. Ele foi criticado por isso. Jesus demonstrou que grandeza no reino de Deus não é ocupar o lugar mais alto. Ele poderia, mas ele mostrou que não necessariamente. Ele foi rei na cruz. Até escreveram isso na cruz. Rei dos reis. Ele foi rei, teve o seu corpo morrendo. Depois ele ressuscitou. Louvado seja o nome dele. Mas ele foi rei sendo martelado, chicoteado, cuspido. Esse é o verdadeiro. Então precisamos entender. No reino de Deus, subir é descer. Ser grande
É servir. Ser honrado é aprender a honrar primeiro. Aquilo que eu quero para mim, que eu faça pelo meu irmão. Ser amado é aprender a amar. O verdadeiro servo não escolhe quem vai amar. Esse talvez seja um dos maiores desafios da igreja. É fácil amar quem nos ama. Ai, que delícia. Eu amo amar minha esposa, eu amo amar meus filhos. Mas aí é fácil, né? Eu amo amar quem nos bajula, quem nos faz carinho. E eu estou falando no mau sentido, tá? Agora. Quem nos faz carinho, quem nos dá presente. Isso é bênção, temos que fazer. Cuidar uns dos outros. Mas eu não vou amar só esses. Eu tenho que amar até mesmo aquele que eu não aceito, aquele que eu não concordo, aquele que talvez eu preciso amar. Porque a Bíblia diz que eu preciso amar até os meus inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. E eu acho que o inimigo não é alguém que eu concordo, né? Quanto mais o meu irmão, que não é meu inimigo, eu posso não concordar com ele, mas ele é meu irmão. Se Jesus manda amar até os inimigos, quanto mais devemos amar o nosso irmão. Não importa se o irmão é diferente, não importa se o irmão pensa diferente de você em assuntos secundários, em alguma coisa, é um perfil, é mais alegre, mais triste, mas não importa. Não importa se ele pertence a outro ministério, não importa se tem outro temperamento, não importa se ele faz parte do meu grupo, não faz, não importa o gosto dele. Ele faz parte do corpo de Cristo, ele é meu irmão, eu preciso amar. Como Jesus ama ele, eu preciso amar o meu irmão. Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Cordialmente, em honra, respeitando. Respeito. Não precisa concordar, mas respeito. Esse é o espírito que precisamos recuperar. É o espírito que estava faltando lá. Honrar as viúvas, servir as viúvas, cuidar das viúvas. Elas eram importantes tão quanto os homens e mulheres de elite daquele lugar. Atos 6 nos mostra o servir restaura a comunhão. Existe algo maravilhoso acontecendo nesse texto. O problema aparece no versículo 1, a solução vem no versículo 3. E o resultado vem no versículo 7. Pode abrir aí, Atos 6, versículo 7. Diz assim: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos. A igreja já estava crescendo, a igreja já era um expoente, um exemplo. A partir do momento que o problema foi exposto, tratado e resolvido, a igreja cresceu mais. Ela foi maior. Quando a igreja resolve seus problemas de relacionamento e coloca pessoas com caráter para servir, a palavra continua avançando. Isso é poderoso demais. Porque existem momentos em que o problema ali não é visível, às vezes a gente não enxerga. O problema pode estar quando nós estamos vivendo uns com os outros e a gente não percebe. E eu quero concluir. Deus não está procurando pessoas que estão de acordo com o que achamos, que nos agradam, que são dos meus, dos nossos. E essa é a mensagem com apelo no nosso coração. Talvez você nunca tenha pensado nisso, ou não se atentou. Talvez esteja dentro da igreja há muitos anos. Talvez conheça a Bíblia, talvez seja dizimista, talvez caminhe às vezes do nosso lado. Talvez seja uma pessoa que você nunca percebeu. Mas hoje Deus está perguntando: você tem um espírito verdadeiro de servo de Deus? Você está disposto a servir essa pessoa? A servir o seu irmão? Podemos trabalhar para Deus e ainda precisar que Deus trabalhe em nós, viu? Nós nunca estamos prontos. Estamos o tempo todo sendo preparados. O tempo todo sendo moldados. A cada dia a gente descobre o quanto nós precisamos melhorar. Aliás, é bonita essa frase: quanto mais perto eu chego de Deus, mais eu descubro o quanto eu preciso dele. Quanto mais perto eu chego de Deus, mais eu descubro o quão pequeno eu sou. Podemos estar ocupados na igreja, estar diante do coração de Cristo. Podemos amar muitos os nossos e ao mesmo tempo não amar os que nos agradam, os que não nos agradam. Mas Deus também ama. Então hoje é dia de reflexão, de arrependimento. Se existe alguém que você está julgando, peça perdão. Se existe alguém que você desprezou, procure. Se existe alguém que você ignorou, aproxime-se. Se existe uma fofoca que você espalhou, peça perdão. Se você só tem amado a pessoa do seu grupo, derruba essa parede. Se você só tem amado aquele que está do seu lado, que te agrada, derruba isso em nome de Jesus. Se existe ressentimento no coração,
Ressentimento é uma coisa difícil da gente reconhecer. Porque às vezes expõe, às vezes mostra um lado que a gente não quer mostrar. Mas não existe pecado tratado sem ser exposto. Não existe pecado tratado sem ser confessado. Confessai os vossos pecados. Tem que expor. Se existe ressentimento no coração, entrega a Deus. Se existe orgulho, peça humildade a Deus. Se existe indiferença, indiferença é pecado, irmãos. Porque a igreja de Cristo não pode ser conhecida pelos nossos achismos, nem pelos nossos grupinhos. A igreja de Cristo precisa ser conhecida pelo amor. Jesus disse em João 13, versículo 35, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nessa igreja grande, bonita, se tem isso, aquilo, se vos amardes uns aos outros, sem diferença, sem exclusão, sem achismos, sem julgamentos, se vos amardes uns aos outros. O servo tem boa reputação, o servo é cheio do Espírito Santo, o servo tem sabedoria. Deus não nos chamou para formar panelinhas dentro da igreja. Deus nos chamou para formar uma família, um corpo. Nós fomos chamados para perguntar, não fomos chamados para perguntar quem merece o nosso amor, nós somos chamados para amar, porque Cristo nos amou primeiro. Talvez seja descobrir se conseguimos amar aquele irmão que é difícil de amar. Nós vamos ter dificuldade com alguns mais que os outros, mas nós temos que nos esforçar. Amar é fácil quando somos correspondidos. E servir é exatamente isso, tirar os olhos de nós mesmos e colocá-los em Cristo e no próximo. Que Deus retire de nós os julgamentos, as panelinhas, as fofocas, as divisões, a acepção de pessoas, a indiferença, o orgulho, os interesses. E coloque em nós boa reputação, Espírito Santo, cheio do Espírito, sabedoria, humildade, amor e espírito de servo, que é o tema da mensagem. Porque quando uma igreja começa a servir de verdade, Cristo é exposto, a palavra cresce e vidas são transformadas. Tenhamos o espírito de servo, porque o corpo de Cristo não existe espaço para grupos, existe espaço para uma família. Que Deus nos abençoe e que o Senhor possa continuar alertando os nossos corações, porque a palavra ela foi feita para ser exposta e muitas vezes ela não nos agrada. Deus abençoe, meus amados. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui mais essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala nos nossos corações de diferentes formas. O Senhor é um Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente. O Senhor sabe o que passa no coração de cada um de nós. O Senhor é o primeiro e o Senhor é o último. O Senhor é aquele que antes mesmo de vir um pensamento, o Senhor já sabia. O Senhor é aquele que estava quando fomos gerados e o Senhor vai estar quando fomos enterrados. E é o Senhor que garante a nossa salvação ou a nossa perdição. Entregamos tudo em Tuas mãos, Pai. Que nós possamos ter espírito de servo. Que possamos parar com aquilo que não agrada ao Senhor. Porque às vezes nós temos características que são boas aos nossos olhos, mas não agradam ao Senhor. E que nós possamos nos empenhar e executar tão somente a Tua vontade, como bons servos de Cristo, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, para que a Tua igreja cresça, seja louvada, para que o Teu nome seja exaltado acima de todo nome, Senhor. Porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, Tu és o alvo da nossa adoração. Colocamos todos aqueles que estão com o coração machucado, todos aqueles que precisam ser alertados, ao começar em mim, todos nós possamos ser cheios do Teu Espírito e ter o Espírito de servo para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que nós colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém.